O VivoBook 15X1500 é um notebook de entrada que tenta ser mais equilibrado que seus concorrentes diretos. Não sacrifica tanto o desempenho, mas faz outros cortes para conseguir reduzir o preço. Será que ele consegue? Vamos descobrir no vídeo de hoje e se você gostar, os links estão aqui na descrição. E bora para análise! Para começar, o VivoBook 15 é um notebook simples, com uma tela de 15.6 polegadas. Então é um modelo relativamente grande, mas com alguns detalhes que facilitam o transporte e também dão uma aparência mais interessante para ele. Ele é fino, considerando a categoria, desse corpo que começa um pouco maior e afina nas pontas. No ponto mais grosso, ele mede 14 milímetros. Olhando pelo lado, a dobradiça é meio arredondada, parece com outros notebooks da Asus mais caros que levantam essa tampa de baixo. Mas esse não é o caso aqui. Ele serve apenas para dar um ar mais refinado para esse modelo, onde tantos outros preferem simplificar o máximo possível. Já as bordas ao redor da tela não são super finas, mas as verticais são pequenas o suficiente para reduzir a área total dele. Pode ser alguns milímetros menor que alguns notebooks mais antigos, mas na comparação com os atuais, eles estão todos bem nivelados. Ajuda no transporte dentro de uma mochila. O X1500 não é um notebook pesado também, até porque o hardware não é tão complexo. Não chega a 2 kg, e eu peguei o metrô com ele tranquilo, sem incômodo, só ficou parecendo um caderno mais grosso. Passando agora para a parte de conectividade, são 4 USBs, 2 do tipo A, versão 2.0, um tipo A, versão 3.2 e a última, a tipo C, versão 3.2 também. Aos poucos, essa parte vai se padronizando também, e o VivoBook entrega o que esperamos de todos os modelos, de todas as categorias. Agora também com os smartphones vindo com cabo, onde as duas pontas são do tipo C, essa entrada é ainda mais essencial. O notebook conta também com HDMI e conector para fone de ouvido. Quem não está presente é o RJ45, você depende da conexão de internet sem fio, que é boa, o Wi-Fi 5, compatível com redes de 5 GHz, mas não tem aquela opção com o fio para quando a conexão está meio ruim. Ainda no assunto sem fio, mas agora para dispositivos e acessórios, o seu Bluetooth está na versão 4.1. Antiga, e talvez não precisava ser. A versão 5 é muito superior, principalmente na questão de estabilidade, e está presente em outros modelos baratos. Esse é um diferencial com pouco peso, principalmente pensando no Note de entrada, mas é sempre bom avisar. Na verdade, até agora, as limitações estão esperadas para um Note de entrada. O único ponto que eu estranhei mesmo foi o teclado. Ele é mais alto, duro e até um pouco barulhento. Suas teclas viajam bastante, parecendo mais um teclado barato de PC do que de notebook. Não faz muito meu tipo, mas é também uma questão pessoal. É inegável que ele parece mais barato que a média, mas isso não significa que você não vai gostar dele. Na parte de recursos, ele é completo e bem espaçado, melhor também que algumas opções. Vale a pena você testar também para você ver se gosta. No entanto, o tamanho grande do teclado veio às custas de espaço disponível para o touchpad, o que é uma pena, pois o touchpad funciona legal, sem texturas estranhas e resistência em excesso que vimos em alguns notes de entrada recentemente. Não dá para dizer que a Asus não economizou no corpo, mas ela fez um esforço para isso não impactar de uma forma tão negativa na impressão geral da máquina. Numa categoria onde o hardware está relativamente nivelado, esse é o tipo de característica que lhe rendeu alguns pontos. E a outra parte que não costuma ser igual nesses modelos mais baratos é a tela, e esse sim é um diferencial para compra. Primeiro, a resolução, Full HD. Vira e mexe você encontra um Note de R$2.000 com hardware legal que traz a bendita da tela HD. Para 15.6 polegadas, a definição dessa resolução menor é muito baixa. Precisa ser Full HD igual esse modelo, principalmente porque a qualidade do painel já será pior na maioria dos casos. Aqui ela é uma TN com baixo nível de cores e contraste. Pelo teste, ele reproduziu 65% do sRGB com contraste de 1000:1. O brilho alcança 236 nits sem uma profundidade de pretos tão grande. São todos valores bem baixos e você encontra alguns modelos IPS gastando um pouco mais. Porém, se você tiver que escolher entre IPS HD e TN Full HD, geralmente o melhor é o Full HD. Na verdade, nenhuma das duas é o ideal. Legal mesmo seria o Full HD IPS. Mas para economizar, a definição extra garante que você terá certa qualidade para assistir filmes e séries,
desde que você tome cuidado com o ângulo de visão pior. Bom, agora, antes de falar de desempenho, a câmera é bem fraquinha. A resolução não é nem um HD, é uma VGA que sofre bastante em todas as situações, principalmente comparado com tudo que encontramos em outros notebooks dessa faixa de preço. Sinceramente, pode ser melhor você usar um cabo USB para usar a câmera do celular do que essa câmera aqui do notebook. Se pensarmos nos usos mais simples de um notebook, esse com a webcam para reuniões é o único que eu não recomendo para o VivoBook X1500. Existem modelos tão baratos quanto ele com uma webcam melhor. Hardware agora, como eu falei, essa parte é relativamente nivelada, graças à boa qualidade dos chips da Intel e da AMD. O que varia é a geração do processador, e esse é o ponto onde ele economiza. Notebooks mais atualizados possuem a 13ª geração da Intel, e os mais em conta, como esse aqui, trazem a 11ª geração. Eu considero esse o corte para um notebook novo. Antes da 11ª geração da Intel, aí já fica muito antiga e menos eficiente. A diferença não é gigantesca entre a 10ª e 11ª geração, mas considerando o valor médio dos modelos de cada uma delas, é difícil você encontrar uma máquina mais antiga que vale a pena. Falando de forma específica, essa versão do X1500 é o i5 1135G7, com 8 GB de RAM. Ele foi o último a utilizar a arquitetura com apenas um tipo de núcleo, que é quad-core com multithread. Apesar de estar presente nesse Note mais em conta, ele é muito bom e até poderia ser usado para algumas atividades mais pesadas, como jogar. O que limita o uso aqui para navegador e redes sociais é a falta de uma placa de vídeo dedicada e pouca memória RAM. Até existe uma versão do VivoBook com uma placa dedicada, a MX330, mas ainda assim não seria suficiente para jogar. Apenas uma alternativa para aumentar um pouco o desempenho em programas que utilizam a placa de vídeo. O problema é que o valor passa de R$ 3.300, onde pode ser mais interessante você parcelar mais um pouco e investir numa máquina realmente potente, um gamer de entrada que sairia muito melhor. Falando em escolhas, no site da Asus você encontra mais algumas, incluindo o sistema, a RAM, a memória de armazenamento e o processador. Para o processador você pode descer para o i3 1115G4, que é mais fraco que o i5 dessa versão, porém é suficiente para o uso com navegador e sistema leve de empresa, e é bem melhor que um Celeron também, isso é muito importante. Com o i3 você não fica limitado na usabilidade do Note, mas sim na velocidade para abrir e rodar tudo. Os programas demoram um pouco mais para carregar e travam se muita coisa estiver aberta. Mas para economizar, talvez até pagar menos de R$2.000 e você só pretende estudar com o Note, aí dá para diminuir, dá para descer esse degrau. O que não afeta tanto o desempenho de forma direta é a escolha da memória de armazenamento. São 128, 256 ou 512. Vale ficar de olho na diferença de preço de cada um, pois apesar de 128 GB serem considerados poucos para hoje em dia, você pode usar muita coisa direto da internet e minimiza o tanto de programa instalado de forma local. Então, caso a diferença no preço seja muito alta, maior que o upgrade manual, aí é melhor você tentar se virar com menos e atualizar depois. Aliás, essa pode ser uma boa desculpa para a gente abrir o notebook, então vamos lá. A remoção da tampa é simples, mas toma cuidado para não machucar demais os pezinhos, tudo aqui é de plástico. Ele tem vários espaços livres olhando e talvez pudesse ser melhor distribuído, mas por não ser tão potente, o sistema de resfriamento não precisa também ser tão forte. Ele não esquenta nem um pouco durante o uso normal também, então sem nenhum ponto negativo nesse aspecto. Ele possui o espaço também para um armazenamento do tipo SATA, com um adaptador dentro da caixa. Esse tipo de memória é um pouco mais em conta e serve como uma alternativa para aqueles problemas do SSD mais caro que a média que eu comentei. Para RAM você não está vendo errado não, existe apenas um espaço. Metade da RAM é sempre soldado, limitando os futuros upgrades. Porém, por conta da categoria do VivoBook, essa é uma limitação pequena. Seria bom se tivesse. Geralmente, os notebooks de 15.6 polegadas possuem 2 espaços, mas a ausência não afeta o uso da maioria das pessoas que pensa nesse notebook. Por fim, em questão de bateria, são 37 Wh, que dura uma quantidade razoável. Por conta do processador de 11ª geração, ele fica para trás de notes mais modernos com a 13ª, totalizando em torno de 6 horas de uso no meu dia a dia normal. Isso inclui escrever roteiros, pesquisas na internet com várias abas abertas e os programas que usamos aqui na empresa, um para comunicação e o Notion. No geral, a impressão é que dava para aumentar algumas peças para utilizar melhor o espaço aqui embaixo. Mas o VivoBook prefere manter o SATA do que aumentar a bateria ou diminuir o corpo e incluir apenas a entrada M2. Mas tudo gira em torno, claro, do preço.
E o VivoBook é uma das apostas para pagar menos de R$ 2.000 agora na Black Friday com o Intel i3. Considerando todas as versões, o valor final varia de R$ 2.000 a R$ 2.500, onde ele se destaca como uma opção com hardware mais antigo, um pouco mais barato, porém com bom desempenho. Para quem precisa de uma máquina com bastante espaço, o fato dele ser uma das poucas que ainda tem o suporte para o SATA é um diferencial, apesar da RAM soldada. Mas onde que ele não vale a pena? Olha, para fazer reuniões. A webcam é muito fraca e gastando praticamente o mesmo valor, você encontra algo mais moderno. Mas e aí vocês, o que vocês acharam? Tem algum note barato que pode valer mais a pena? Me contem nos comentários e a gente se vê numa próxima. Até mais!